Olá, caros irmãos e irmãs em Cristo. Meu nome é Alexandre Rogério, sou do canal Formação Bíblica Católica e vamos continuar com o estudo da questão do sábado. Por que é sábado e não domingo, dia do Senhor? Então, estamos fazendo um estudo bem amplo sobre o tema para sanar todas as dúvidas que porventura adventistas e pessoas da congregação cristã possam colocar na cabeça de vocês, falando que o sábado é o dia do Senhor, que a Igreja Católica mudou a lei e os tempos e tudo mais, etc, etc, etc. Todas essas bobagens, tá? Então, no vídeo que veremos agora, que estamos fazendo agora, o título dele é Os apóstolos observavam o sábado e não domingo, como dizem os sabatistas. Ou seja, os adventistas falam assim, pô, mas os apóstolos mesmo observavam o sábado e não domingo. Mas por que vocês seguem o domingo e não o sábado como dia do Senhor? A congregação cristã vai perguntar isso para você. Um congregacionista vai te falar isso. Um adventista vai te falar isso. E como que você vai responder isso? Isso é verdade ou não é? Vamos então começar. Vamos primeiro ler Atos 13, 14, que é a passagem fonte da reflexão de hoje. Atos 13, 14 diz: Mas eles, está se referindo aos apóstolos, deixando Perge, foram para Antioquia da Psídia. Ali entraram em dia de sábado na sinagoga e sentaram-se. Aí eles usam essa passagem para você católico, para você que é evangélico, ou seja, que você que é protestante, mas não é nem congregação cristã e nem adventista, e te acusa. Aí, ó, tá aqui, ó, os apóstolos observavam o sábado. Como responder? Vamos então. Comentário. Existem algumas denominações cristãs que sustentam que o sábado é o dia do Senhor. Para os cristãos com diversos argumentos que um a um estamos tratando nesta obra de evangelização e mostrando que à luz da Bíblia tal doutrina não tem fundamento, o argumento da vez é que os apóstolos observavam o dia de sábado. Vejamos primeiramente as passagens usadas pelos adventistas e pelos congregacionalistas, né? Ou seja, a congregação cristã do Brasil. Vamos ver as passagens bíblicas que eles usam para dizer que os apóstolos observavam o sábado e não o domingo. Vamos ver a fundamentação bíblica deles? Tá, primeira, Atos dos Apóstolos 13, 14, que diz: Mas eles, deixando Perge, foram para Antioquia da Psídia. Ali entraram em dia de sábado na sinagoga e sentaram-se. Atos dos Apóstolos 13, versículo 42. Ao saírem, rogavam que lhes repetissem essas palavras no sábado seguinte. Atos dos Apóstolos 13, versículo 44, que diz: No sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Atos dos Apóstolos 13, versículo 13, diz: No sábado, saímos fora da porta para junto do rio, onde pensávamos haver lugar de oração. Aí nos assentamos e falávamos às mulheres que se haviam reunido. Atos dos Apóstolos 17, versículo de 1 a 4, que diz: Passaram por Anfípolis e Apolônia e chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo dirigiu-se a eles, segundo o seu costume, e por 3 sábados disputou, ou seja, debateu com eles. Explicava e demonstrava a base das Escrituras, que era necessário que Cristo padecesse e ressurgisse dos mortos, e este Cristo é Jesus que eu vos anuncio. Alguns deles creram e associaram-se a Paulo e Silas, ou seja, tornaram-se cristãos, como também uma grande multidão de prosélitos gentios e não poucas mulheres de destaque. Atos dos Apóstolos 18, versículo 4, que diz: Todos os sábados ele falava na sinagoga e procurava convencer os judeus e os gregos. Comentário. Agora passemos a analisar uma a uma das passagens acima relatadas. Atos dos Apóstolos 13, versículo 14,
que falamos ali acima, que os adventistas e a congregação cristã usa contra nós, para falar que os apóstolos eram adeptos do sábado e no domingo. Agora vamos refletir essa passagem. Atos dos Apóstolos 13, versículo 14 a 51. Eu não vou ler porque é uma passagem muito grande, mas vocês podem ler Atos dos Apóstolos 13, 14 a 51. Né? E depois de lerem essa passagem, vocês vão para Atos dos Apóstolos 17, versículo de 1 a 4. Né? E essa Atos dos Apóstolos 17, de 1 a 4, é a segunda passagem que os adventistas e a congregação cristã do Brasil usa para dizer que os apóstolos observavam o sábado e não o domingo. Né? Eu já relatei essa passagem, não vou repetir de novo. Qual é o comentário que eu tenho a dizer sobre Atos 17, de 1 a 4, que os adventistas usam? O comentário é o seguinte: logo, os apóstolos não observavam o sábado. Sim, se utilizavam da sinagoga para ocasião de pregação, tanto aos judeus que ali se reuniriam, quanto para os pagãos que, sabendo que os apóstolos tinham o costume de ir aos sábados, dia santo para os judeus, onde cultuavam a Deus no sábado, para pregar aos judeus, raça eleita e predileta de Deus, também iam os pagãos ouvir a pregação dos apóstolos, que faziam de costume essa pregação no sábado, para atingir aos judeus. Né? E onde eles se reuniam? Na sinagoga. Assim, os apóstolos evangelizavam tanto os judeus quanto os pagãos em uma só oportunidade, e cumprindo o estabelecido na passagem profética que fala de Jesus e sua doutrina. Né? E então, agora vamos ver Atos dos Apóstolos 18, versículo 4. Outra passagem que os adventistas e a congregação cristã usa para dizer que os apóstolos observavam o sábado e não o domingo. Essa passagem, Atos dos Apóstolos 18, 4, eu já falei mais atrás no vídeo, não preciso repetir agora. Então, vamos ver então Isaías 49, de 1 a 6, né? De 1 a 6, que diz o seguinte: Ilhas, ouvi-me, povos de longe, prestai atenção. O Senhor chamou-me desde meu nascimento, ainda no seio de minha mãe, e Ele pronunciou meu nome. Tornou minha boca semelhante a uma espada afiada, cobriu-me com a sombra de sua mão, fez de mim uma flecha penetrante. Guardou-me na sua aljava, e disse-me: Tu és meu servo Israel, com que eu me rejubilarei. E eu dizia a mim mesmo: Foi em vão que padeci, foi em vão que gastei minhas forças. Todavia meu direito estava nas mãos do Senhor, e no meu Deus estava depositada a minha recompensa. É agora o Senhor, fala ele, que me formou desde meu nascimento para ser seu servo, para trazer de volta Jacó e reunir-lhe Israel. Porque o Senhor fez-me esta honra, e meu Deus tornou-se minha força. Disse-me: Não basta que sejas meu servo para restaurar as tribos de Jacó e reconduzir os fugitivos de Israel. Vou fazer de ti a luz das nações, para propagar minha salvação até os confins do mundo. O que está falando isso aqui? Está falando o quê? Isaías 49, de 1 a 6, é uma passagem profética que fala de Jesus Cristo e da sua doutrina. Né? Isso que Isaías 49, de 1 a 6 acabou de falar. Comentário. E também temos as seguintes passagens. São Marcos 16, 15. Fala: E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Por isso que os apóstolos iam de sábado. Eles iam pregar para os judeus e para os pagãos, que sabendo que eles tinham o costume de pregar aos judeus no sábado, dentro da sinagoga, os pagãos iam até lá para escutar a palavra de Deus proclamada pelos apóstolos. Por isso que eles iam no sábado. Não era para cultuar o sábado como dia do Senhor, era uma ocasião de pregação. Colossenses 1, 23 diz: Para isto é necessário que permaneceis fundados e firmes na fé, inabalados na esperança do evangelho que ouvistes, que foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, fui constituído ministro. Comentário. E quanto à passagem que mostra que os apóstolos oravam no sábado, ou seja, aquela de Atos dos Apóstolos 16, versículo 13,
que diz que no sábado saímos fora da porta para junto do rio, onde pensávamos haver lugar de oração, aí nos sentamos e falávamos às mulheres que se haviam reunido. O que falar dessa passagem, que também é usada por adventistas e pessoas da congregação cristã? Comentário. O fato de Paulo ou outros apóstolos terem procurado um lugar de oração no sábado não quer dizer que observavam o sábado, necessariamente. Os apóstolos não oravam apenas aos sábados, e o cumprimento da observação sabática não se restringia a apenas isso, sendo uma série de determinações, vendo que em outro dia também eles oravam. Onde eu vejo isso? Atos Apóstolos 16, versículo 16. Certo dia, quando íamos à oração, eis que nos veio ao encontro uma moça escrava que tinha o espírito de Pitão, a qual as suas adivinhações dava muito lucro a seus senhores. Comentário. Os próprios apóstolos foram acusados de não seguirem todas as prescrições do sábado. São Mateus capítulo 12, versículo de 1 a 2, que diz: atravessava Jesus os campos de trigo num dia de sábado. Seus discípulos, então, tendo fome, começaram a arrancar as espigas para comê-las. Vendo isso, os fariseus disseram-lhe: eis que seus discípulos fazem o que é proibido no dia de sábado. Comentário. Assim fica claro que o costume de orar no sábado não tem a ver com a observância que os judeus tinham para com esse dia da semana, sim um mero costume herdado do tempo em que eram judeus, sem, no entanto, ser um preceito de fé no qual eles pregassem aos novos cristãos como algo a cumprir, senão vejamos em 1 Coríntios 9:20, que diz: para os judeus fiz-me judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão dentro da lei, fiz-me como se eu estivesse debaixo da lei. Fiz como se eu estivesse debaixo da lei, embora não esteja, a fim de ganhar aqueles que estão debaixo da lei. Comentário. Assim fica claro, pelas Sagradas Escrituras, que os apóstolos não observavam o sábado, pois se o fizessem, como era estabelecido no Velho Testamento, ou na Antiga Aliança, estariam nela presos e submetidos a esse testamento, e não ao Novo Testamento. Hebreus 9, 15 a 24 diz: por isso ele, ou seja, Jesus Cristo, é mediador do Novo Testamento. Pela sua morte expiou os pecados cometidos no decorrer do Primeiro Testamento, para que os eleitos recebam a herança eterna que lhes foi prometida. O Primeiro Testamento é a Antiga Aliança, que era o sábado, as 617 prescrições. Isso é o Primeiro Testamento. Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. Por quê? Porque Jesus, nos evangelhos, ele deixou o testamento, ou seja, com a pregação naqueles 3 anos que ele ficou pregando a vida pública dele. Então ele pregou. Com a morte e a efusão do sangue dele na cruz, aí esse testamento começou a valer, a ser aplicado. Porque com a morte e a ressurreição da cruz dele, ele cumpriu plenamente o Primeiro Testamento. E assim, cumprindo plenamente o Primeiro Testamento, começou a ser efetivo o Novo Testamento com a efusão do sangue dele na cruz. Porque onde há testamento é necessário que intervenha a morte do testador, que é Jesus. O testamento é o quê? Os evangelhos. Um testamento só entra em vigor depois da morte do testador, permanece sem efeito enquanto ele vive. Por essa razão, nem mesmo o Primeiro Testamento foi inaugurado sem uma efusão de sangue. Moisés, ao concluir a proclamação de todos os mandamentos da lei, o que ele fez entre Êxodo 19 e Êxodo 23, em presença de todo o povo reunido, tomou o sangue dos touros e dos cabritos imolados, bem como água, lã, escarlate e ísopo. Aspergiu com sangue não só o próprio livro, como também todo o povo, dizendo: este é o sangue da aliança que Deus contraiu convosco. Êxodo 24, versículo 8. E da mesma maneira aspergiu o tabernáculo e todos os objetos de culto. Aliás, conforme a lei, o sangue é utilizado para quase todas as purificações e sem efusão de sangue não há perdão. Se os meros símbolos das realidades celestes exigiam uma tal purificação, necessário se tornava que as realidades, mesmo
fossem purificados por sacrifícios ainda superiores, como o de Cristo, né? Eis porque Cristo entrou não em santuário feito por mãos de homens, que é aquele templo de Salomão, que fosse apenas figura do santuário verdadeiro, céu, mas no próprio céu, para agora se apresentar intercessor nosso ante a face de Deus. Colossenses 2, 11 e 17. Diz: nele também fostes circuncidados, com circuncisão não feita por mão de homem, mas com a circuncisão de Cristo, que consiste no despojamento do vosso ser carnal. Quando isso ocorre? No batismo. Romanos 6, de 1 a 6. Sepultados com ele no batismo, ou seja, Colossenses, versículo 12 agora. Sepultados com ele no batismo, com ele também ressuscitastes por vossa fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. Mortos pelos vossos pecados e pela incircuncisão da vossa carne, chamou-vos novamente à vida em companhia com ele. E ele que nos perdoou todos os pecados, cancelando o documento escrito contra vós, cujas prescrições nos condenavam, ou seja, lei mosaica, aboliu-o definitivamente ao encravá-lo na cruz. Ou seja, por quê? Porque ele cumpriu a lei dos preceitos que tinha que cumprir até a morte cruz, até aquele momento. Morreu, derramou sangue, aí um novo testamento, que são os evangelhos, começou a valer. Os evangelhos e tudo mais começou a valer. Versículo 15. Espolhou os principados e potestades e expôs ao ridículo, triunfando neles pela cruz. Ninguém, pois, vos critique por causa de comida ou bebida, ou espécies de festas, ou de luas novas, ou de sábados. Ninguém vos critique por isso, você não tem mais que cumprir isso. Tudo isso não é mais que sombra do que devia vir. A realidade é Cristo. Comentário. E tudo isso se deu uma vez que São João 1,17. Pois a lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Romanos 3,24. E são justificados gratuitamente por sua graça. Tal é a obra de redenção, tal obra da redenção, realizada em Jesus Cristo. Romanos 6,14 diz: o pecado já não vos dominará, porque agora não estás mais sobre a lei, e sim sobre a graça. Gálatas 5, versículo de 1 a 4, diz: para que sejamos homens livres que Cristo nos libertou. Ficai, portanto, firmes e não vos submetais outra vez ao jugo da escravidão. A escravidão que? Da lei, que só indicava os pecados, mas não tinha poder por si só de nos libertar, né, da prática deles. Só o Espírito Santo é que tinha esse poder depois. Né? Jugo da escravidão. Versículo 2 de Gálatas 5. Eis que eu, Paulo, vos declaro, se vos circuncidardes, de nada vos servirá Cristo. Você está submetido, está se submetendo à antiga lei, ao Antigo Testamento. Versículo 3. E atesto novamente, a todo homem que se circuncidar, ele está obrigado a observar toda a lei. Que lei? Lei mosaica. Versículo 4. Já estáis separados de Cristo. Vós que procurais a justificação pela lei. Que lei? Lei mosaica. Decaístes da graça de Cristo. Então, quem segue o sábado, decaiu da graça de Cristo. Esse é o recado para os adventistas e para a congregação cristã. Que bem claro disso. Né? Até a próxima, irmãos.